Olá, meus cumprimentos a todos. Eu sou o professor Reynold e nesse canal eu vou abordar alguns temas a respeito da espiritualidade. Mas afinal, o que é essa espiritualidade? Muito bem. Para isso, é necessário que nós aceitemos a possibilidade da existência de outras vidas, ou melhor, da continuidade da vida em outros planos mais sutis, em outros planos que os nossos olhos, os nossos sentidos não consigam perceber, a não ser algumas pessoas conseguem perceber ou até ver muito bem essa realidade. Mas a grande maioria das pessoas não tem essa percepção. Muito bem. O que seria então a espiritualidade? É o conjunto de todas essas possibilidades reunidas dentro de um conceito. Então, um indivíduo que está encarnado, que está no mundo material, ele tem uma essência. Quando, por algum motivo, aquela essência precisa abandonar a materialidade, o corpo no qual ele se manifesta, ele, esse princípio, esse espírito, vamos dizer assim, vai para um outro lugar. Só que não é detectável com os nossos sentidos. De novo, algumas pessoas conseguem perceber. Muito bom. Então, veja, posto isso, vamos analisar que deve existir uma série de regiões diferenciadas onde vão residir ou vão ficar esses espíritos que abandonam a materialidade. E por uma classificação de aspecto moral, de aspecto ético, né? Existe uma gradação onde vão se reunir essas energias, esses espíritos, de acordo com o seu padrão vibratório. E a esse conjunto podemos dar o nome de espiritualidade. Só que, veja, não existe essa espiritualidade apenas para os seres humanos, porque os animais e os vegetais também detêm um princípio inteligente. E quando, por algum motivo, eles também precisam se retirar do aspecto material, morrendo, perdendo o seu corpo por algum problema, enfermidade, acidente, enfim, esse princípio que habita nas moléculas, no corpo, ele também precisa sair e vai para um outro lugar, né? Então, existem regiões, existem gradações onde vão existir plantas, animais e homens também é como se fosse aqui exatamente a mesma coisa. Eu vou falar no futuro das chamadas cidades astrais, que são as regiões que agregam é, essas vidas exatamente como na Terra, porém numa outra sutileza, né? A gente pode usar uma palavra que é quintessenciado, quer dizer, a, a, a matéria ainda existe, porém ela é um pouco mais sutil. Isso no futuro, em outros vídeos, eu vou abordar essa questão da sutileza da matéria e tal. Mas veja, então, o que eu quero deixar claro é que a espiritualidade não é alguma coisa a ser discutida no aspecto religioso. Também pode ser, por causa do aspecto da classificação moral e ética. Só que, veja,
existe de verdade uma ciência nisso, tá? Existe a espiritualidade, pode ser interpretada cientificamente. Só que hoje nós ainda não temos condições de detecção dos espíritos, não temos aparelhos para isso, não temos evidências que podem ser reproduzidas e reproduzidas e reproduzidas, como exige a ciência, dentro de determinados critérios. A ciência, ela tem algumas bases em que ela se apoia. E se algo, algum evento não pode ser explicado e reproduzido, é, 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 não é ciência, não é considerada ciência. Então, como não se tem nem métodos, nem equipamentos, fica apenas no âmbito de médiuns descrevendo ou de fenômenos que a ciência pode enxergar como é um mistério, não tem explicação. Então a ciência acaba não se debruçando como deveria, porque não iria muito longe. Mas isso não significa que não exista. Veja, num passado, há 300 anos, sei lá, quando não havia sido inventado o microscópio, nem se cogitava da ideia da existência de seres microscópicos, inclusive patogênicos, quer dizer, que causam doenças, bactérias e vírus e micro-organismos existem desde a época do surgimento da Terra. E veja, muitos deles foram responsáveis por doenças terríveis que aconteceram na humanidade. E como não havia um microscópio, ninguém nem imaginava da existência disso. E hoje, qualquer criancinha conhece bactéria, ouviu falar de vírus. Né? Então, veja, não é porque nós, seres humanos, não temos condições de ver, de avaliar, é que não existe. Então, existe ou existem dimensões que, na verdade, não posso chamar de dimensões, isso eu vou explicar em vídeos futuros, para o vídeo não ficar muito longo, mas são extensões desse mesmo plano. O plano material vai se tornando um pouco mais sutil e abriga entidades, né, espíritos, princípios inteligentes que vivenciam em conjunto aquela determinada faixa vibratória. Né? Então, isso vai ficar bem claro ao longo dos próximos vídeos e tal. Eu quero fazer um trabalho de explicação, mas em vídeos não muito longos. É preferível falar conceitos breves do que ficar num vídeo muito extenso com muitos conceitos dentro do próprio vídeo, até por uma questão de organização. Né? Mas voltando. Então, existe a espiritualidade, que é a continuidade da vida em planos mais sutis, mais quintessenciados, né? E nós não detectamos. E o que nós podemos entender é assim, a nossa ciência não consegue explicar, mas eles existem. E existe por parte de outros níveis da espiritualidade, de outros campos, né, de outros planos, existe uma comunicação, tá? Através de pessoas que nós chamamos de médiuns. Essas pessoas conseguem nos relatar, conseguem explicar a existência disso. Elas veem, elas presenciam. Só que tem um grande problema, porque toda a nossa estrutura social, econômica, religiosa, ela é toda baseada em um mundo exclusivamente material. Né? Então fica difícil para
que haja uma ruptura entre um plano exclusivamente material, como é o nosso, para um plano que tenha uma sutileza maior e que nós não podemos ver. Haveria uma ruptura completa em todos os nossos conceitos, inclusive na ciência. Na religião, então, nem se fala. Né? Então, veja, os donos do poder, os poderosos, querem continuar a tratar o planeta, tratar a nossa vida com finitude, entendeu? No máximo, eles permitem que as pessoas sonhem com um céu, sonhem com um paraíso para se libertar dos problemas terrestres, né? Mas não que seja uma sobrevivência ou uma continuidade da vida científica, quer dizer, que é posta e ela existe, pronto, acabou. Por quê? Se a maioria das pessoas tiverem consciência dessa continuidade, uma série de dogmas e coisas que foram colocadas na sociedade ao longo de milênios vão cair por terra. E aí os poderosos deixarão de ser poderosos. Então, existe um interesse muito grande em manter as coisas como elas estão hoje. Já foi muito pior no passado, mas muito pior de levarem criaturas, homens e mulheres, para a fogueira porque estavam pensando, falando coisas é, é, descabidas, né, na ótica dos donos do poder, descabidas. Hoje já é um pouco mais fácil, a própria internet, né? O YouTube tem um monte de vídeos, de canais que falam sobre isso. Está um pouco mais fácil. Mas mesmo assim, encontra-se uma resistência muito grande. Isso vai ficar bem evidente com o passar dos anos, dos tempos, com mais pessoas tendo contato com esse tipo de coisa, isso vai acontecer. Mas é, é realmente uma luta, não é uma coisa muito fácil. Os donos do poder não estão dispostos a entregar esse poder para um, um descortínio de um mundo maravilhoso e contínuo que existe. Há uma gradação, né? Só que, veja, do material para o espiritual e do espiritual para o material, com vista sempre à evolução. Existe sempre esse movimento. Só que, de novo, os donos do poder não querem que a maioria das pessoas tenha entendimento sobre isso. Mas isso vai ficar bem claro nos próximos vídeos. Tá? Então, hoje eu falei um pouco a respeito da espiritualidade e para tentar colocar esse conceito não como algo religioso, mas algo científico, apesar de a ciência ainda não conseguir demonstrar ou aceitar. Ao longo dos próximos vídeos, isso vai ficar bem mais claro. Tá bom? Então, eu agradeço a atenção, muito obrigado e aguardem os próximos vídeos.